Tu és Deus tão majestoso, és o eterno Deus de amor, fortaleza em nossas vidas, o supremo benfeitor, nossas vidas transformou, do pecado nos livrou, por Jesus Cordeiro Santo, que seu sangue derramou. Tu és Deus tão majestoso, és o eterno Deus de amor, fortaleza em nossas vidas, o supremo benfeitor, nossas vidas transformou, do pecado nos livrou, por Jesus Cordeiro Santo, que seu sangue derramou. Em nossas vidas, Senhor, derrama da tua unção, para que vivamos em amor, segundo seu coração. Em nossas vidas, Senhor, derrama da tua unção, para que vivamos em amor, segundo seu coração. Dá-nos mais da tua graça, tua vontade vem fazer, e o poder do teu Espírito venha sempre nos encher, e assim na comunhão do teu povo congregado, com esperança, fé e amor, venceremos o pecado. Dá-nos mais da tua graça, tua vontade vem fazer, e o poder do teu Espírito venha sempre nos encher, e assim na comunhão do teu povo congregado, com esperança, fé e amor, venceremos o pecado. Em nossas vidas, Senhor, derrama da tua unção, para que vivamos em amor, segundo teu coração. Em nossas vidas, Senhor, derrama da tua unção, para que vivamos em amor, segundo teu coração. Em nossas vidas, Senhor, derrama da tua unção, para que vivamos em amor, segundo teu coração. Em nossas vidas, Senhor, derrama da tua unção, para que vivamos em amor, segundo teu coração. Estou te ouvindo, bem. Bom dia a todos. Que alegria estarmos, mesmo que à distância, tendo essa oportunidade de novamente aprendermos mais a respeito dos ensinamentos da palavra do Senhor. E hoje estaremos dando continuidade no estudo através do livro de Tiago. E você que nos assiste, hoje é dia 9 de agosto, são 9h03 da manhã. Se tiver alguma pergunta, sugestão ou comentário, nos envie uma mensagem neste número de telefone que está na tela e que teremos o maior prazer em lhe responder. E antes de nós continuarmos, eu gostaria que nós pudéssemos fazer uma oração. Deus, queremos te dar graças sempre pela oportunidade da vida que temos, dos aprendizados, Pai, que temos através dos teus ensinamentos. E mais, Pai, queremos nos vangloriar, Pai, de sermos chamados seus filhos. E hoje que comemoramos o Dia dos Pais, queremos te dar graças por termos o Senhor como nosso Pai eterno, Pai criador de todas as coisas. Que nos dê, Pai, sempre essa oportunidade de estarmos com os nossos corações abertos. Insira, Pai, essa tua palavra santa em nosso
profundo entendimento e que possamos ser transformados à luz das Escrituras. Muito obrigado. Te amamos de todo o nosso coração e por isso que te chamamos de Pai. E é em teu nome que sempre oramos agradecidos. Amém. Feliz Dia dos Pais para todos, que possamos ter um domingo de alegria, sabemos que Deus é o nosso Pai. Quero ressaltar que nesses tempos que estamos vivendo por conta desse distanciamento social, estamos ainda nos adaptando nos métodos que nós estamos utilizando para fazer as aulas. Mas os nossos métodos que estamos praticando, nós não estamos mudando o nosso conteúdo. Eu gosto de reafirmar isso, porque o nosso conhecimento sempre será com a base na Bíblia. Lembrando que sempre devemos atenuar os nossos estudos muito além desta aula, pois em esse tempo que nós temos proposto, vemos de uma forma mais ampla todos os assuntos. E pode ser até, às vezes, meio superficial, pois cada assunto demanda muito mais tempo para nós podermos assimilarmos melhor e, obviamente, termos a oportunidade de sermos transformados, como eu já tinha dito, e assim nós colocarmos em prática todos esses ensinamentos do Senhor. Sei que não é comum em nosso meio nós darmos testemunhos, mas hoje, antes mesmo de nós darmos continuidade, eu gostaria de fazer um. Sabe que eu tive a oportunidade de estudar o livro de Tiago com outras pessoas já. E uma das falas que essa pessoa falou para mim, um professor falou, que o livro de Tiago ele reflete como um espelho, ou seja, ele faz com que nós possamos nos refletir nas Escrituras. E qual é o testemunho que eu quero dar? Eu tenho visto que eu tenho que aprender muito na minha vida, que eu tenho que continuamente me curvar diante do Senhor, me curvar diante das Escrituras, atenuar a minha busca por esse conhecimento para ser transformado. Eu sou muito falho e tenho muitas coisas que precisam ser mudadas. E eu espero, do fundo do meu coração, que todos nós possamos usar esse livro de Tiago como um espelho, porque é assim que ele tem sido para a minha vida. E me alegra em ter essa oportunidade de aprender a respeito sobre a maturidade espiritual, onde para tal nós temos marcas que registram esse conhecimento longânimo através dos ensinamentos de Tiago, com uma brandura. Gostaria de reforçar que vimos na lição anterior a respeito de todos os detalhamentos da palavra maturidade, onde demonstra que realmente nós podemos aprender com tudo isso. E uma das coisas que nós vimos é sobre a paciência nas provações. E com isto, crescemos em sabedoria, por passar por tais provações, que pode nos guiar a ter mais marcas. E é o que nós vamos ver hoje. Lembrando que maturidade pode ser uma aptidão a fim de uma condição madura, ou seja, ser apto para ser maduro. Saber se comportar e quando agir aonde estivermos. E principalmente no trato da maturidade espiritual, fazer a vontade do Senhor para as nossas vidas. E como é que estabelecemos em termos gerais a maturidade cristã? Como é que nós podemos estabelecer? Com essas marcas que nós vamos falar ao longo dessas lições, que estamos vendo hoje, e que nos levará a olharmos no espelho e vermos o que fomos, quais marcas que temos e quais teremos. Porque a palavra nos vai condicionar a vermos quais as marcas que nós teremos, mediante a nossa transformação diária em nossa maturidade. E por que eu falo sobre isso? Pois, como dito antes, o tema principal do livro de Tiago é esta maturidade. A maturidade que Deus quer que tenhamos. E aonde podemos continuar
a nossa caminhada, para buscarmos cada vez mais crescermos nesta característica. Obviamente que sabemos aonde que nós podemos buscar. Nas Sagradas Escrituras. Esse é o lugar. E por que devemos nos engajar nesse estudo? Atenuar o nosso conhecimento. Para que nós precisamos disso? Para usarmos de reflexo, para avaliarmos a nossa própria vida. Então, essas marcas nos levam a fazermos uma avaliação de onde estamos na nossa caminhada cristã. Como eu disse na lição anterior, às vezes temos anos de batismo, mas nós estamos gatinhando na nossa maturidade espiritual. E que possamos estar refletindo no ponto aonde nós nos encontramos. Por isso que eu dei aquele testemunho. Eu me encontrei hoje que ainda gatinhando, tem muito a melhorar. Tiago nos escreve esse livro para nos nortear a respeito das mais importantes, uma das mais importantes características que devemos ter, sem sombra de dúvida. E que muitas vezes é uma sombra que nós não conseguimos refletir. Muito menos nós conseguimos brilhar com essa característica, no meio em que nós vivemos. Difícil até de nos mantermos onde nós estamos inseridos. E pensa você inserido no seu trabalho, no seu lar, na comunidade e na sua própria fé. Que se apresenta quando nós somos servos de Deus. É difícil, às vezes, de nós mantermos essa característica. Tiago se preocupa bastante em relacionar o tipo da conduta esperado para todos nós. Mesmo esse texto sendo dos antepassados, mas é de alta aplicabilidade em nosso contexto atual, onde podemos reafirmar o que devemos buscar em nossa caminhada cristã. E a respeito do crescimento espiritual e colocarmos em prática neste mundo onde vivemos e temos essas marcas expressivas de um caráter que é aprovado pelo Senhor. E, obviamente, para o mundo em que nós vivemos. Como que nós podemos definir essas marcas de um cristão maduro? Nós estamos estudando o livro de Tiago e hoje nós vamos usar o nosso texto base em Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 24. Se você puder me acompanhar, Tiago 2, do versículo 14 ao 24. E a palavra diz assim: Que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam andando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura, que diz, Abraão creu em Deus, e isso foi creditado com justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não pela fé. Como temos dito, temos marcas da maturidade.
E quais são as marcas que nós falaremos hoje? O cristão pratica a verdade. Essa é uma marca, uma característica, ao meu ver, das mais importantes. O cristão pratica a verdade. E o cristão tem amor ao próximo. Sabe que essas marcas, elas têm tocado no fundo do meu coração. E como eu falei na lição anterior, que as marcas que nós fazemos na nossa Bíblia sejam somente nelas. Mas as marcas que a Bíblia façam totalmente a diferença em nossa vida. E antes de nós darmos continuidade sobre a prática da verdade, essa maturidade do cristão maduro, aqui faremos um contraponto nessa prática da verdade, onde veremos os tipos de fé que nós podemos ter. E quais são os tipos de fé que nós podemos ter? Nós lemos no texto agora. Versículo 14 ao 17 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Qual é a fé? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Aqui nós vemos um tipo de fé morta. Nem todas as pessoas que dizem crer em Cristo estão salvas, porque só pela fé não nos basta. Pois os sinais deste tipo de fé são: ele demonstra uma excessiva intelectualidade, mas pouca ação. Falta a prática, aonde vemos claramente um grande distanciamento do que a pessoa fala e como ela vive. Ela crê na verdade, mas não coloca em prática. Falta de confiança na verdadeira palavra do Senhor é uma fé morta. E aonde se agimos conforme a vontade dele, seremos abençoados, a palavra nos fala. Então, se ele não tem confiança na verdadeira palavra, é uma fé morta. Há uma grande diferença entre isso, entre sermos abençoados e confiarmos. Quando as nossas ações não se equiparam com as nossas palavras, nos colocamos em posição de não estarmos falando a verdade. E um claro exemplo disso é quando temos fé e entendemos a obrigação de agirmos nas necessidades dos outros, demonstrando o verdadeiro amor, se compadecendo em favor do próximo, e não fazemos, e não agimos. Isso é uma fé morta. Toda fé que não resulta em atitudes é uma fé morta. Eu vou repetir. Toda fé que não resulta em atitude é uma fé morta. Olha o que diz 1 João, capítulo 3, do versículo 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Pesado. No versículo 18, nós temos um outro tipo de fé. A fé que é dinâmica, que é totalmente oposta à fé morta. E olha o que diz no versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Um estilo de fé, esse estilo de fé, né, a fé dinâmica, é um estilo de fé que resulta em uma vida transformada. E mais, que tem o poder de ser agente transformador, aliado, obviamente, com
toda a base na palavra do Senhor. E outras pessoas serão transformadas. Pois é baseado na verdade, nas Escrituras, que ela envolve a nossa mente, ela envolve o nosso coração e o desejo em agir, interação, ou seja, que nos envolve por inteiro. É uma fé completa. E, obviamente, quando temos um coração voltados a Deus, com o desejo de servir, como Cristo a nós fez, tem o foco em fazer a vontade de Deus. Quando nós temos essa fé dinâmica, nós temos o foco constante em fazer a vontade de Deus. Nós falamos e agimos. Nós falamos e as pessoas sentem. Fala e tem ação completa com o pensamento e a atitude direta ao próximo. Essa característica de fé é constantemente aperfeiçoada por Deus em nossas vidas, pelas obras, com obediência e ação, em favor de todos. E olha o que diz lá no capítulo 2, versículo 22. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Aqui, esse trecho, ele estava falando sobre a atitude de Abraão, que com fé estava entregando o seu filho para morrer. E como é que nós, pensando nos tipos de fé, como é que nós podemos viver pela fé? Temos a transformação da nossa vida através da fé. Com a transformação, nos tornamos verdadeiros em palavras, em atitudes, em ações, não vazios, sem propósito, sem atitude. Somos transformados vivendo pela fé. Temos a oportunidade de sermos usados por Deus, usados para colocar a nossa fé em prática, com obras, com ações a muitas pessoas. Vivendo pela fé, temos graça e paz. Eu ouço tanto falar essa palavra, graça e paz. Judeus e gentios, graça e paz. Graça e paz que seremos salvos mediante a nossa obediência. Só pela graça não resolve. Temos que ser obediente e atitudes que refletem a vontade do Senhor, bem como ações que testificam o nosso motivo de viver em verdade e termos a liberdade nos nossos pensamentos. Termos paz em nosso coração. Lembra como dito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé é um conceito chave do cristianismo. Somos salvos pela fé, como diz em Efésios 2:8. E olhando para Romanos 14:23, que diz: tudo o que é feito sem fé é pecado. Forte, não é mesmo? É um contraponto muito importante, que devemos praticar, ou seja, um convite amoroso a sermos praticantes da verdade, do que testificamos a nossa fé. E veja que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebe que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Esse é o nosso espelho. Cristo tem que habitar dentro de nós, para que nós tenhamos uma fé verdadeira com ações. Quais as características da fé? Nós temos conteúdo para buscarmos o entendimento do que devemos fazer para colocarmos a nossa fé em ação
que remete a obras, obviamente, estamos falando o tempo todo fé com obras. Nós temos uma concordância daquilo que falamos com aquilo que fazemos. Parece simples, mas tem uma complexidade tremenda, pois muitas vezes existe uma grande distância, um grande paralelo entre a fala e a ação. Nós temos confiança que somos transformados mediante a nossa fé, como Abraão, que creu em Deus e foi creditado com justiça, se tornando amigo de Deus. Eu quero me tornar amigo de Deus, ser transformado com essas marcas. E quais são outras marcas que nós vemos no capítulo 2? Nós falamos no início, pratica a verdade e amor ao próximo. No amor ao próximo, nós aprendemos a tratar as pessoas, sem distinção. E olha o que diz no capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Não fazermos acepção de pessoas e tratarmos todos com amor, e um amor verdadeiro, sem falsidade, sem hipocrisia, nós melhoramos a nossa maturidade e aprendemos a tratar melhor as pessoas. O amor ao próximo ajuda nas dificuldades. As pessoas como se estivessem fazendo a si mesmo. Nós temos a oportunidade de ajudar os outros como se nós estivéssemos fazendo a nós mesmos. Olha o que diz no capítulo 2, versículo 8. Se vocês, de fato, obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Ame ao próximo, verdadeiramente. Essa é uma outra marca de maturidade. E eu não podia deixar de falar sobre uma maturidade referente ao amor ao próximo, colocando a palavra compaixão. Compaixão é falar e agir com verdade e lealdade. Tiago, capítulo 2, o 12 e o 13, fala assim, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, agir com compaixão é um ato que nos demonstra a maturidade. Se colocando no lugar do outro. E ter misericórdia buscando entender o próximo. E, obviamente, quando nós entendemos sobre a palavra misericórdia, nós falamos sobre perdão. Nós devemos procurar entender melhor as pessoas. Tudo se refere ao amor ao próximo. Outras marcas de maturidade. E quais as aplicações que Tiago nos deixa nesse contexto geral da maturidade cristã, onde nós falamos sobre o cristão que pratica a verdade e ama ao próximo? Agimos com fé. Nós temos que agir com fé, acreditando, tendo entendimento da vontade do Senhor em nossas vidas, sem duvidar. Lembrar de Abraão, que não duvidou e teve fé. Agimos com fé. Praticarmos obras, nós precisamos nos embrenhar no meio de todas as pessoas e vermos as necessidades uns dos outros. Nós precisamos praticar as obras. Precisamos ficar atento, até mesmo os de fora, não somente os de dentro, orando uns pelos outros, fazendo ações que reflitam aquilo que nós estamos falando. E, principalmente, vivermos conforme a verdade. Vivermos pela verdade. Termos um testemunho verdadeiro das nossas ações, da nossa fé e, principalmente, buscando sermos cada vez mais irrepreensíveis aos olhos do Senhor.
Essa é a minha oração diária, que eu possa me tornar cada vez mais irrepreensível aos olhos do Senhor. A prática da verdadeira fé atinge o nosso intelecto, nossas emoções e o nosso desejo de agir com base na vontade do Senhor. Praticar a verdade, ter a verdadeira fé, atinge o nosso entendimento. Toca as nossas emoções em favor do próximo. E o nosso desejo deve ser de agir com base nesta vontade que o Senhor está dizendo. Que possamos agir com obras e não só com a nossa fé. Quando somos verdadeiros e praticamos a vontade do Senhor, somos provados. Já falamos isso em Tiago, capítulo 1. E também podemos ter a oportunidade de reconhecer o amor de Deus por nós. Porque Deus nos fala toda a verdade, porque Ele nos ama. E através da sua justiça, e quando praticamos a verdade, quando falamos a verdade, isso nos traz uma liberdade e paz nos nossos corações e nas nossas mentes. Falar a verdade nos traz liberdade e paz em nossos corações e nossas mentes. Não nos deixam ansiosos por coisa alguma. E assim temos a oportunidade de praticarmos o amor ao próximo. Com todo o nosso desejo, toda a nossa força e o nosso amor de servir para o próximo. E assim colocamos em ação a nossa fé, uma fé com obras. E isto nos dá uma oportunidade de sermos equipados, nos transforma com a melhor característica para sermos usados para Deus, em sua obra, como exemplos vivos do seu infinito poder que nos transforma diariamente. Que o livro de Tiago seja esse espelho para mim e para você, que possamos nos aprofundar cada vez mais em todos esses conhecimentos que tangem a nossa vida e que podemos, e mais do que podemos, devemos colocar em prática. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um ótimo domingo, que possamos celebrar a oportunidade de sermos filhos do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, que possamos contemplar a glória no Senhor e que daremos agora continuidade ao nosso culto de louvor a Deus. Que tenhamos um bom dia. Muito obrigado. Sob tua palavra o universo inteiro se formou. Planetas, sóis, estrelas, luas incontáveis. Formaste um homem e a mulher dentro de um jardim. E ao pecarem descobriram teu perdão. Senhor, eu sei que há 1000 razões pra te adorar, mas a razão maior é que me faz cantar. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, e não por feitos poderosos de tua mão. Pelo que tu és, eis a razão maior
faz cantar por tudo que tu és, conforme o plano eterno feito desde a criação. Teu Filho amado prometeste enviar. Cristo por ti e por mim sofreu até a morte. Morreu na cruz, sublime amor, salvou um pecador. Senhor, eu sei que há 1000 razões pra te adorar, mas a razão maior é que me faz cantar. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, e não por feitos poderosos de tua mão. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, e esta é a única razão pra eu cantar por tudo que tu és, por tudo que tu és, por tudo que tu és. Feliz Dia dos Pais, meu. Além de ser maravilhoso, fantástico, seu marido é incrível. Esse dia seja muito incrível. Te amamos. Manda um beijo. Cadê o beijo? Pai, eu amo você. Feliz Dia dos Pais. Papai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais. Beijos. Te amo. E tá casa. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Beijo. Beijo. Eu amo você. Você sempre vai ser meu herói. Feliz Dia dos Pais. Eu amo você. E você sempre vai ser meu herói pra sempre. Eu sempre vou ficar com saudade que você veio para um lugar. Feliz Dia dos Pais. Papai, eu amo você. Feliz Dia dos Pais. Papai, eu amo você. Se cuida. E obrigado por tudo. Feliz Dia dos Pais. Meu pai é professor de educação física. Eu gosto muito do trabalho dele. Meu pai fez esse balanço e aquela caixa de areia ali que tá meu cachorro sentado. E papai, eu te amo. Fala. Eu te amo. Te amo. Gosta do papai? Andar de bicicleta. Andar de bicicleta? O que mais? Andar de moto. Comer fruta. E depois do amor. Manda um beijo pro papai. Valendo. Pode falar, Lu. Ô papai, olha, eu gosto quando a gente anda de moto, quando a gente brinca de pega-pega, quando a gente brinca de esconde-esconde. Aí a gente agora te ama mais do que nunca. Papai, você é meu melhor amigo. E feliz Dia dos Pais e te amo. Tchau. Papai, eu te amo. Dia dos Pais. Papai, eu amo você. Feliz Dia dos Pais. Olha, feliz Dia dos Pais. Oi, papai, tudo bom? Feliz Dia dos Pais.
pais, eu te amo muito, a senhora é bonitão, é inteligente. E eu te amo muito, você mora dentro do meu coração. Te amo muito. Mua! Eu te amo. Obrigada por cuidar de mim. Obrigada por cuidar de mim. Do jeito que eu sou. Feliz Dia dos Pais. Pai, eu te amo e sou muito grata por ter você como pai. Feliz Dia dos Pais. Pai, Eu te amo muito, muito. eu te amo muito, muito. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Beijo. Pai, eu te amo! Feliz Dia dos Pais! Te amo! Manda um beijinho pro papai. Oh. Pai, eu te amo! A coisa que eu mais gosto que meu pai fez comigo é que ele assiste televisão todo dia comigo de manhã e que a gente fica juntinho. A coisa que eu mais gosto que meu pai fez comigo. A coisa que eu mais gosto que meu pai fez comigo é que ele joga bola todos os dias comigo. A coisa que eu mais gosto que o pai faz comigo é ir pescar, abraçar as redes, conversar comigo sobre algumas coisas, etc, etc. Que Deus abençoe teu pai e todos os pais. Feliz Dia dos Pais! E meu avô também. Oi pai, feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe, você é muito especial, te amo. Oi pai, feliz Dia dos Pais, muito obrigada por tudo que Deus abençoe muitas e muitas vezes, que aconteça várias bênçãos na sua vida, eu te amo muito, beijos. Oi pai, feliz Dia dos Pais. Oi pai, feliz Dia dos Pais, te amo. Oi pai, feliz Dia dos Pais. A gente te ama muito. Beijo. Beijo. Feliz Dia dos Pais. Nós te amamos. Oi, papai. Então, eu só tenho a agradecer por tudo. Eu sempre te contei que eu sou uma menina muito privilegiada de ter você na minha vida. Um pai que faz piada toda hora, que conversa com as minhas amigas, e eu amo muito você. E eu quero te dizer que todos os momentos que eu tenho feliz na minha vida, você está participando. Você é uma pessoa incrível e por isso que todo mundo te ama. Você é perfeito. Obrigada por tudo. Feliz Dia dos Pais. Bom dia, amados irmãos. Nos encontramos no primeiro dia da semana, estamos unidos nesse primeiro dia da semana para adorar, honrar nosso Deus e nosso Pai. E hoje sabemos que é um dia em que celebramos o Dia dos Pais e aproveito aqui para parabenizar todos os pais do Reino de Deus. Mas o dia hoje é para honrar o nosso Pai que está nos céus. E nós temos muitos motivos para isso. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 1, nos primeiros versículos, as seguintes palavras: que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Criador e nosso Pai, mais uma vez nós estamos reunidos no primeiro dia da semana para glorificar o Senhor, para adorar o Senhor, para honrar o seu nome. Pai, nós queremos agradecer pelo seu grande amor, pela sua infinita misericórdia e a sua graça, que motivou o Senhor a não poupar o seu próprio Filho, para que através do sacrifício dele o Senhor pudesse nos livrar
deste mundo perverso. O Senhor nos libertou do poder do pecado e o Senhor nos livrou da morte eterna. E graças ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós temos essa esperança de que um dia nós vamos sair deste mundo perverso para entrar no mundo espiritual, no céu, na eternidade, na presença do Senhor e do seu Filho Jesus, através do qual nós temos a vida eterna. Por isso, Pai, neste primeiro dia da semana, nos reunimos para honrar o Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já fez por nós e pelo que ainda vai fazer na volta do seu Filho. Em nome dele nós oramos. Amém e amém. Olá, irmãos, bom dia. Seja bem-vindo a mais um culto de adoração ao Senhor. E nesse momento nós convidamos você a se juntar conosco para adorar a Deus com alguns cânticos. Vamos lá? Primeiro cântico, vamos cantar Celebrar o Deus de Amor. Troca sua dor por esse cântico, celebra aquilo que Deus fez. Una-se a cantar, vem celebrar, celebrar o Deus de amor. Cristo é o Senhor e Ele reina aqui, declaramos seu poder. A escuridão foge diante dele, celebramos o Deus de amor. Canta a criação, canta a criação, ruge todo o mar, ruge todo o mar. Proclamemos que Jesus é Rei, que Jesus é o Rei. Troca sua dor por esse cântico, celebra aquilo que Deus fez. Una-se a cantar, vem celebrar, celebrar o Deus de amor. Cristo é o Senhor e Ele reina aqui, declaramos o seu poder. A escuridão foge diante dele, celebramos o Deus de amor. Canta a criação, canta a criação, ruge todo o mar, ruge todo o mar. Proclamemos que Jesus é Rei, que Jesus é o Rei. Amém. Cristo, Salvador, graças ao Senhor. Cristo, Salvador, graças ao Senhor. Deus, eu te amo, meu Senhor, Tu és o meu libertador, Tu és meu Salvador. Quando clamei em oração, Tu estendeste Tua mão, Tu és meu Salvador. Misericordioso és, me perdoaste, Rei dos Reis, Tu és meu Salvador. Livre da morte e perdição, graças te dou de coração, Tu és meu Salvador. Cristo, Salvador, graças
Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará. Jesus Cristo é o Filho de Deus. 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 Morreu na cruz por mim. Morreu na cruz por mim. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará. Jesus Cristo é o Filho de Deus. 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 Morreu na cruz por mim. Morreu na cruz por mim. Amém. Nesse momento onde celebraremos a ceia do Senhor, convido você a repetir uma frase comigo. Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho, Jesus, para morrer na cruz por mim. Sabe que todas as vezes que fazemos a ceia do Senhor, temos uma oportunidade de nos reconciliarmos perante esse ato de Deus por nós. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, do versículo 5 ao 8. Romanos 5, do versículo 5 ao 8. E a palavra do Senhor diz assim: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E neste momento, o ponto alto do nosso culto de adoração ao Senhor, celebramos esse memorial justamente para nós nos relembrarmos do tamanho do amor que Deus tem por nós. Vamos orar pelo pão, que simboliza o corpo de Cristo. Pai amado, queremos te dar graças sempre, Pai, porque temos a oportunidade de nos achegarmos a Ti, perante essa atitude que Cristo morreu na cruz por nós, para que tenhamos acesso a Ti, meu Deus. Graças te damos, Pai, por ter entregado o seu único Filho para morrer na cruz. Mesmo quando éramos pecadores, o Senhor já nos amava. E a maior expressão de amor, o Senhor concluiu quando o Senhor pediu para que Cristo fosse em nosso lugar. Então queremos te dar graças, Pai, e relembrar todas as vezes quando nós nos achegamos a Ti,
o imenso amor que o Senhor tem por nós. E é por Cristo que sempre oramos agradecidos. Amém. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. No momento onde tomamos o suco da videira, temos a oportunidade de simbolicamente lavar os nossos pecados. Porque Cristo, ainda naquela cruz pregado, foi perfurado e o seu sangue jorrou. O sangue que é a nova aliança, onde nós hoje temos acesso a Deus. Através desse sacrifício, onde Cristo derrama seu sangue para o perdão de todos os nossos pecados. Oremos pelo suco da videira. Deus, ainda na Tua presença, queremos Te agradecer. Quando olhamos as Sagradas Escrituras e temos acesso à lembrança de ver Cristo pregado na cruz pelos nossos pecados e sendo perfurado, derramando aquele sangue, o sangue que nos dá a oportunidade de termos essa aliança com o Senhor, queremos Te dar graças, Pai. E não conseguimos Te agradecer mais, Pai, porque não conseguimos medir o tamanho do Seu amor. O Seu amor é imenso. O Senhor ama todas as criaturas desse mundo, até mesmo os pecadores. Por isso que queremos Te dar graças sempre, porque só por Cristo é que podemos nos achegar a Ti, Pai. E é só porque realmente o Senhor nos ama incondicionalmente é que temos essa oportunidade. Então, por Cristo, que oramos sempre agradecidos. Amém. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Vamos passar agora para o momento de oferta. E o que eu gostaria que ficasse no coração de vocês é que a maior oferta feita foi a de Jesus na cruz. E para nós possamos retribuir esse amor, essa graça, essa paixão, nós devemos honrar o nosso Senhor. E eu gostaria que vocês abrissem comigo em Provérbios 3, 9, onde ele vai falar de honre o Senhor. Se vocês quiserem acompanhar comigo, Provérbios 3, do 9 em diante. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com todos os seus primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Que a gente possa ter essa palavra bem fixa no nosso coração, de honre o Senhor. Honrar é discernir, é você colocar importância, discernir de outras pessoas. Honrar é você colocar prioridade naquela pessoa. E só Deus é digno de toda a honra, de toda a glória. E com isso, nosso coração, que a gente possa meditar nesse momento de oferta, com liberdade, com alegria no nosso coração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós sermos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ofertar, Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti. Que essa oferta, Pai, seja com a gratidão no nosso coração, com honra, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, da melhor forma possível, estar dia após dia, Pai, honrando o Senhor com nossas atitudes, com os nossos atos, com o nosso tempo. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.
Olá, irmãos. Um bom domingo a todos. Eu queria hoje compartilhar uma mensagem com vocês que eu aprendi esses dias, que me fez refletir bastante, e eu queria que você continuasse essa reflexão junto comigo. Essa mensagem é baseada em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 12, e eu gostaria que você me acompanhasse na leitura desse texto. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Você tem sofrido provações? Eu sei que é muito difícil alguém dizer não para essa pergunta, mas podemos ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por provações e triunfaram. E podemos ver também que essa vitória sobre a provação é sinônimo de maturidade espiritual. Então, se nós estamos dispostos a vencer essas provações que nos atingem todos os dias, vamos atingir uma maturidade espiritual cada vez maior. Eu gostaria que você lesse novamente comigo o versículo 2 e vamos falar sobre o primeiro ponto, a primeira chave para passar pelas provações. Versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Alegria é a chave aqui. O fato de vocês passarem por diversas provações. O segredo, de passar pelas diversas provações é passá-las com grande alegria. Mas como isso é possível, Como é possível passar por provações, por testes, com alegria, A primeira coisa que nós precisamos observar é que não devemos menosprezar as provações. Uma hora ou outra elas vão chegar. Tiago garante isso e todos nós já passamos por provações e continuamos a passar. Então, a provação uma hora ou outra vai chegar. E essas provações podem ser doenças, podem ser um acidente, podem ser decepções da vida. Não importa o tipo de provação, mas elas com certeza vão chegar para nós. O segredo é valorizar o que Deus está fazendo em nós. Se nós entendemos o que Deus está trabalhando em cada um de nós através das provações, nós vamos conseguir essa alegria que Tiago tanto fala aqui no versículo 2. Então, o que devemos mais valorizar nos momentos de provação? Devemos valorizar mais o conforto, ou seja, não passar por provações? Ou devemos valorizar o nosso caráter sendo moldado, que é passar por provações? Então, passar por provações nos faz moldar o nosso caráter. Deus está trabalhando dentro do meu e do seu caráter. Através das provações, também vamos valorizar mais o espiritual do que o material, Quando somos provados, às vezes por coisas materiais, por falta de alimento, falta de dinheiro, falta do que vestir, Deus está nos querendo mostrar que o espiritual é maior do que o material, é muito mais importante. Isso deve gerar em nós alegria de confiar em Deus e saber que Ele providencia tudo para nós. Se Ele providencia o material, quem dirá o espiritual? E se nós olhamos com os olhos da fé, se nós estamos dispostos a confiar totalmente em Deus, a alegria vai ser
adotado nas nossas vidas. E como a gente pode ser alegre nas provações, o versículo 3 vai nos ajudar. O versículo 3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Precisamos ter entendimento, precisamos ter o discernimento de que estamos passando por aquilo por alguma razão. Temos que entender em nossas mentes que a provação vem porque Deus quer trabalhar algo em nós, né? Não somos tentados por Deus, porque a Bíblia nos diz que Deus não tenta a ninguém, mas somos tentados pelas nossas próprias vontades, pelos nossos maus desejos. Mas as provações, às vezes, vêm para produzir em nós uma perseverança, uma confiança contínua em Deus. Devemos entender que a provação vai produzir em nós essa perseverança, vai produzir em nós paciência, muita paciência em passar por dificuldades que você sabe qual você está passando nesse momento. E ao final disso tudo, essa perseverança, essa paciência, essa fé sendo cada vez mais melhorada, aprimorada, vai gerar em nós uma firmeza espiritual, uma maturidade espiritual, que é o que todos nós desejamos ter, não é mesmo? Mas isso não pode vir sem as provações. As provações são o grande teste para essa nossa fé que proclamamos e proferimos que temos em Jesus Cristo. Lembre-se que Abraão, antes de ser chamado a viver pela fé, ele foi provado. Teve que quase sacrificar o seu próprio filho e mostrar a Deus que tinha a fé suficiente nele. E Deus está fazendo cada vez mais firme e paciente nas provações. Deus faz isso conosco, nos faz ser firmes e pacientes na provação. E os impacientes vão desistir das provações. As pessoas que são impacientes, e às vezes eu sou impaciente nas provações, eu estou sendo impaciente e estou desistindo das provações e estou atrapalhando o meu crescimento espiritual, a minha maturidade espiritual. Então não podemos ser impacientes, precisamos ser pacientes, passar por aquele teste, porque aquilo vai nos dar um crescimento espiritual. E a impaciência e a imaturidade espiritual podem nos custar muito caro. Não sei se você lembra de Abraão e Agar. Abraão deitou-se com a sua serva e teve Ismael, que gerou os árabes hoje, né? E hoje há uma confusão, um conflito entre árabes e judeus, né? Que resulta em muitas guerras e mortes pelo Oriente Médio. Tudo isso pela impaciência que Abraão teve na provação que ele estava tendo. Ele precisava esperar o momento certo, porque Deus ia cumprir o seu propósito com o seu primogênito. E então ele foi impaciente. Moisés matou um egípcio na sua impaciência, no seu furor, e precisou passar 40 anos com as ovelhas para aprender um pouco sobre paciência. Pedro, quando estava com Jesus antes de ser preso, cortou a orelha de um soldado romano com uma espada, né? E quase o matou. E precisou aprender, né? Com Jesus sobre paciência. Jesus curou a orelha do soldado romano e precisou da interferência dele para curar aquela impaciência de Pedro naquele momento. Poderia ser algo muito mais grave. Então, veja que a impaciência é sinônimo de imaturidade espiritual. Se eu e você quisermos ser maduros espiritualmente, precisamos ter paciência nas provações, porque Deus sabe onde está trabalhando em cada um de nós. Versículo 4 vai nos dar também outra chave para passar pelas provações com alegria. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Essa ação completa precisa da minha parte e da parte de Deus. Precisa da sua parte, da parte de Deus. Deus não vai fazer tudo só. Ele precisa que você também esteja disposto a passar pelas provações, a mudar, a ter o caráter cada vez mais moldado pelo caráter de Jesus Cristo. Então, Deus quer ver o nosso caráter sendo moldado, mas primeiro Ele quer ver a nossa entrega.
25 anos Deus trabalhou com Abraão antes dele dar um filho a ele. Deus trabalhou 25 anos com Abraão antes de dar um filho a ele. Deus trabalhou 13 anos com José antes de fazer José ser governador do Egito. Deus trabalhou 80 anos com Moisés antes de 40 anos de Moisés servindo ao povo israelita. E você pode também lembrar de Jesus com os seus discípulos. Jesus trabalhou 3 anos com os seus discípulos, seus apóstolos, para que um dia eles se tornassem os mensageiros e transformassem o mundo com o Evangelho. O cristão que é maduro, ele não vai discutir com Deus nas provações. O cristão maduro vai entender a vontade de Deus e vai perseverar nas provações. A fé dele vai ser cada vez mais firme e ele vai ser um cristão cada vez mais maduro espiritualmente. E aí do versículo 9 ao 11 nós vemos que não importa se você é rico, se você é pobre, o que importa é que as provações vão vir. E se você confiar em Deus com alegria, com disposição e com entendimento, o seu caráter vai ser moldado. Você vai com certeza crescer espiritualmente. O último ponto que eu queria que você visse, que nós devemos considerar nos momentos de provações, se encontra no versículo 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Devemos orar nas nossas dificuldades, devemos pedir a Deus, e devemos pedir através da oração. Mas o que é que a gente deve pedir? O texto nos diz que é sabedoria. Sabedoria é colocar todo o conhecimento que nós temos, tudo o que nós estamos aprendendo com Tiago aqui nesse texto, em prática. Você já pode ser sábio colocando tudo isso que nós estamos aprendendo juntos em prática a partir de hoje. Isso você vai estar exercendo a sabedoria. E se você acha que precisa de um pouco mais de sabedoria para colocar tudo isso em prática, peça a Deus, porque Ele dá livremente de boa vontade. Que maravilhoso, não é mesmo? E devemos aproveitar essas oportunidades de crescer. Devemos aproveitar tudo o que Deus tem nos ensinado. E um ponto muito importante, que é a quarta chave aqui para passar pelas provações, é a fé. Se pedimos sem fé, duvidando que Deus pode nos dar, não receberemos coisa alguma dele. Mas se pedimos sem duvidar, pedimos com fé, Ele vai nos fazer cada vez mais firmes, vai nos fazer cada vez mais alegres, entendendo e sendo constantes nas provações. Ele vai dizer que se a gente pede sem fé, nós temos a mente dividida. Esse termo mente dividida significa uma pessoa que tem duas almas. Não podemos ter duas almas. Devemos ter uma só e que serve a Deus. Se nós queremos ter uma mente só e que serve a Deus, precisamos confiar nele e pedir, seja sabedoria ou seja qualquer outra coisa, com fé, sabendo que Ele pode nos conceder, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou tudo o que temos, tudo o que vemos. Então essa é a conclusão, irmãos. Versículo 12. Uma bem-aventurança. Feliz, bem-aventurado é o homem que persevera na provação. Feliz é aquele que persevera na provação, que passa por todas essas dificuldades firme. Por quê? Porque depois de aprovado receberá a coroa da vida eterna, que Deus prometeu àqueles que o amam. Eu lembro do Evangelho que diz, se você ama Jesus, realmente você obedece os seus mandamentos. Tiago está replicando isso com outras palavras. Deus promete a coroa de vida para os que o amam, para os que obedecem às suas palavras, para os que são sábios, que adquirem conhecimento e os colocam em prática. Os que caminham para essa sabedoria, para a perseverança na provação, serão recompensados com a coroa da vida. E para passar por essas provações, precisamos de alegria, precisamos de entendimento, precisamos de disposição e de muita fé em Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, assim como Ele tem abençoado a minha através de Tiago capítulo 1.
Obrigado. Amados irmãos, espero que estejam todos bem. Chegamos ao final de mais um culto de adoração ao Senhor. Estamos com muita saudade de vocês. Sintam-se abraçados por todos, né? Para encerrar o culto, eu gostaria de fazer uma leitura para os nossos amados irmãos. A leitura de hoje, irmãos, se encontra em Hebreus, capítulo 3, versículo 12 a 14. Hebreus 3, dos versículos 12 a 14. Onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente, que o leve a afastar-se do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse, hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês deixe se enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo, se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. É isso, irmão. Vamos confiar, vamos acreditar. Essa pandemia vai passar e logo, logo nos reveremos no nosso culto de adoração ao Senhor, só que dessa vez todos juntos, para podermos nos abraçarmos, nos cumprimentar. Vou deixar aqui uma oração para os irmãos, para nós, para que encerrarmos nossos cultos. Oremos. Senhor Deus, Pai amado e poderoso, grande, santo é o seu nome. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui para fazer a obra do Senhor. Senhor, estejam convosco nessa semana, que caminhem do nosso lado. Não pedimos para que nos tire do deserto, mas que estejam conosco nessa batalha que vemos enfrentando nesse mundo, Senhor. Onde perdemos entes queridos, perdemos nossos irmãos, perdemos membros de nossa família, nossos amigos. E que o Senhor tenha piedade e compaixão de todos, Senhor. É em nome de seu Filho Jesus, amados, em que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões desse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem tristeza, vexame, sem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir.